Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E no tema desse vídeo, vamos falar sobre fontes energéticas, tá? Vamos falar sobre alguns processos históricos de transformações do espaço, tá? O reflexo disso no consumo de energia. É muito importante que a gente tenha essa compreensão, né, do todo, dos processos de transformação dos meios de produção, né, do consumo de fontes energéticas, para a gente entender o quadro atual, perfeito? Bom, é muito importante a gente falar, tá, da importância da energia para a humanidade. Bom, de maneira geral, tá, a gente tem que afirmar que sem o Sol não existiria vida, beleza? Então aí a gente já tem uma fonte, né, natural, beleza? A gente também tem outras formas de geração de energia, né, como por exemplo a lenha, quando o ser humano ele começa quando a sociedade, né, quando os grupos eles começam a se organizar, eles começam a se fixar nos territórios, no espaço geográfico, eles começam a se aprofundar dentro do uso de energia para conseguir se alimentar, né, para conseguir se fixar melhor, sem depender tanto de condições climáticas, perfeito? Então, o uso de energia ele é fundamental para a sociedade, beleza? Bom, a respeito das revoluções industriais, a gente já tem a própria Revolução Industrial com uma mudança numa perspectiva, tá, de uso de energia. As primeiras indústrias, por exemplo, que se instalaram na Inglaterra, elas se colocavam às margens dos rios, onde, né, a gente tinha ali a utilização da energia gerada pelas águas dos rios, possibilitando o funcionamento de diversos setores ali industriais, perfeito? Claro, tá? Quando a gente fala sobre primeira revolução industrial, a gente tem que deixar claro que dentro daquele contexto ali, uma fonte energética muito importante foi o carvão mineral. E aí a gente já tem uma mudança de perspectiva. Galera, não esqueçam disso, tá? Um marco importante para o consumo de fontes energéticas, para a utilização de energia, são as revoluções industriais. E à medida em que a gente tem uma progressão, né, dessas revoluções industriais, uma mudança de revolução de primeira para segunda, para terceira, a gente tem cada vez mais fontes energéticas sendo utilizadas. No primeiro momento ali, a gente vai ter, né, as regiões negras surgindo com a utilização do carvão mineral, né, regiões extremamente poluídas, tá? Por conta da utilização do carvão mineral, tá? Para a geração de energia nas indústrias. A gente tem também uma disseminação desse foco, né, de consumo de energia a partir da utilização de maquinários a vapor, a partir também da disseminação dos meios de transporte, né? Então a gente vai ter ferrovias com trens a vapor, a gente vai ter navios a vapor. Então todo esse aparato tecnológico que surge ali, ele vai intensificar o processo de consumo de energia, tá? A gente tem um ponto muito importante, que é a expansão do modelo urbano industrial. Esse modelo urbano industrial na Inglaterra, ele vai se expandir por outros países, tá? Até que no século XX a gente vai ter esse modelo urbano industrial chegando a países da periferia do capitalismo, chegando à América Latina, né? Chegando na Ásia. Então a gente vai ter o mundo, né, a partir do processo de globalização, se tornando, adquirindo, né, de certa forma ali, guardadas suas proporções, um padrão de produção do espaço geográfico, nesse modelo urbano industrial. E a partir disso a gente vai ter ainda assim uma intensificação desse consumo, tá, de energia. É claro,
alternando as fontes energéticas ali, mas isso a gente fala num outro vídeo, tá? A gente vai ter uma expansão dos meios de transporte que são fundamentais, galera. Por exemplo, quando a gente pega o caso brasileiro, tá? Claro, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, a gente tem a expansão das ferrovias, tá? Com os trens com motores a vapor, tá? A gente vai ter navios com motores a vapor também, mas a expansão dos meios de transporte, principalmente o rodoviarismo, tá? Claro, meios de transporte a gente aborda em outro vídeo, tá? Em outros vídeos. Então quem não assistiu, vai lá dar uma assistida, tá? Mas a expansão do rodoviarismo também é fundamental para o consumo, tá? De energia. Então não esqueçam disso, tá? O rodoviarismo ele já vai surgir num contexto, né, quando a gente tem ali a expansão ou a ascensão dos Estados Unidos como um país, né, dominante dentro dessas relações internacionais, beleza? Então, com o modelo fordista, né, com a ampliação do rodoviarismo, com o modelo de estradas estadunidenses se expandindo, né, para alguns países, a gente vai ter esse rodoviarismo atingindo outras regiões do mundo e, a partir disso, um aumento também do consumo de energia. Bom, é muito importante a gente falar sobre as energias alternativas. É claro que a gente vai aprofundar nisso, né? A gente aprofunda isso em outros vídeos, né? Mas é importante a gente pontuar ali dentro desse processo histórico. A gente tem as crises do petróleo, tá, na década de 70, que vão ser marcos de impulso tecnológico de pesquisas de outras fontes alternativas ao petróleo, tá? Então a gente também vai ter ali a Guerra do Yom Kippur, né? Em 73, a gente vai ter a Revolução Iraniana em 79, numa região ali de grande importância para a exportação do petróleo. Isso vai possibilitar, né, isso vai fazer com que países que necessitem muito do consumo desse tipo de energia produzam ou intensifiquem os estudos acerca de outros meios de produção energética, tá? A gente vai ter, então, a necessidade de ampliação de tecnologias alternativas ao petróleo. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, energia nuclear, né, dando saltos ali de pesquisa. A gente vai ter energia solar, a gente vai ter energia eólica, beleza? A gente vai ter, por exemplo, ampliação da instalação de hidrelétricas, tudo isso como fonte alternativas ao petróleo, tá? Bom, a gente vai ter aqui, né, a ONU acerca da agenda global e também o debate sobre a sustentabilidade, que é um tema que a gente fala, né, lá em meio ambiente, um debate muito importante, porque o consumo de combustível, ele também, o consumo de fontes energéticas, ele também é uma pauta muito importante no debate da ONU, tá? Por quê? Porque a gente tem fontes que elas tendem a se esgotar e o tempo de reposição dessas fontes são tempos geológicos, beleza? E com isso, as gerações futuras tendem a ter uma escassez de determinadas fontes, beleza? Então, o receio da ONU é que não haja escassez para essas fontes. A gente vai ter o protocolo de Kyoto, né, com a emissão de carbono, tá? Que também é um tema que a gente fala no vídeo acerca do meio ambiente, tá? A gente tem o Acordo de Paris também, que fala sobre o aquecimento global. Então, o consumo de energia ele está muito atrelado às condições de meio ambiente. Então, não esqueçam disso, tá? A gente fala sobre isso em outros vídeos, sobre fontes renováveis, não renováveis, sobre energias limpas, tá? Energias poluidoras. Então, não esqueçam de associar sempre as questões energéticas ao meio ambiente no que diz respeito à natureza, né, a desmatamento, né, e tudo mais, mas também as questões atmosféricas, tá? A gente vai ter, então, a partir disso, né, uma necessidade de investimento tecnológico em escala global. Galera, é muito importante que vocês entendam isso, tá?
Tirando o caso, por exemplo, de algumas exceções, como, por exemplo, o Brasil, né, que é um país que investe muito em tecnologia acerca de geração de energia, tá? Como o caso, por exemplo, né, de hidrelétricas, a gente tem uma necessidade, e isso é um debate, tá? Dentro da ONU, um debate sobre a expansão do desenvolvimento de tecnologias. Então, a gente tem ali uma importância muito grande onde os países centrais, tá, que são produtores, são pesquisadores dessa tecnologia para energias alternativas ao petróleo, eles consigam disseminar, tá, essas pesquisas para países periféricos, onde muitos desses países ainda utilizam em larga escala, tá, por exemplo, queima de lenha, tá, carvão vegetal, utilizam ainda carvão mineral em larga escala, tá? Então, dentro dessa perspectiva, há uma necessidade de fontes alternativas, mas também de uma disseminação. A gente vê a China dando um salto, né, em relação a isso. A China é um dos maiores poluidores do mundo, mas também um dos países que mais investem em energia alternativa, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, ali Shenzhen, na China, onde se teve a primeira frota, né, de ônibus elétricos, tá? São pontos muito importantes dentro desse investimento tecnológico. Quando a gente pega o rodoviarismo aqui no Brasil, isso tem um impacto muito grande, tá? A gente tem, por exemplo, o caso da Alemanha, né? Quando a gente pega na sua cidade, né, aqui no Brasil, a gente vê ônibus, né, movidos a diesel. Na Alemanha, por exemplo, em 2019, algumas cidades proibiram a circulação de transportes a diesel, tá? De carros a diesel. Então, quando a gente pega Hamburgo, Stuttgart, né, eles proibiram a circulação desse tipo de carro por conta da grande capacidade de poluição. Beleza, galera? Então, não esqueçam sempre de relacionar a evolução do consumo de energia às revoluções industriais, tá? Por conta do aumento da necessidade de produção e também as questões do meio ambiente. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.